Olá, queridos e queridas estudantes. Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo em paz com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o professor Washington Lopes e hoje vamos juntos e juntas para mais uma aula de Ciências da Natureza. Essa aula é direcionada para você, estudante do quarto ano dos anos iniciais do ensino fundamental. Como vocês sabem, estamos falando temáticas, estudando temáticas juninas relacionadas ao período das festas juninas. Nosso estudo está aqui todo enfeitado com bandeirinhas, balão, chaminézinho, tá a caráter de chapéu, com sanfona e tudo, menino, pronto para a festa. E eu quero saber de você, se você está pronto, está pronta para mais uma aula, para mais um momento de construção de conhecimentos, de reflexões, de aprendizagens. Está pronto, está pronta? Eu estou sentindo aqui que sim, que você está pronto e pronta, preparado para mais uma aula. Então vamos lá. O tema da nossa aula de hoje é cuidados com as comidas típicas juninas e a nossa nutrição. Comidas típicas juninas, são aquelas comidas que têm a ver com o período das festas juninas. São comidas que normalmente se associa à festa junina. Existem várias, diversas. A gente vai lembrar aqui algumas que eu tenho certeza que inclusive vocês conhecem e não só conhecem, devem gostar muito de saborear. Mas a gente vai pensar também os cuidados com a nossa nutrição, ou seja, como essas comidas têm a ver com o bem-estar do nosso corpo, com os nutrientes que o nosso corpo precisa para a gente ficar bem, para a gente ter saúde, enfim, ter um corpo saudável. Vamos pensar um pouco sobre isso. Mas antes de tudo, eu gostaria de saber de você. Você lembra do desafio da aula anterior? Se você assistiu a aula com a gente, provavelmente você lembra. Mas pode ser que você não lembre também. Sem problema, tranquilo. Estamos aqui para lembrarmos juntos o desafio deixado na aula passada. Mas antes disso, como de costume, quero lembrar você que faça os desafios, deixa a gente ver, deixa a gente se alegrar vendo você fazer as atividades, deixa a gente prestigiar você realizando os desafios. Os desafios ajudam você a entender melhor o conteúdo, a relacionar com o teu dia a dia, a entender melhor o que a professora ou o professor está trabalhando lá na tua escola. Então façam os desafios. E sempre que possível, compartilha com a gente lá no @cepa, marca o nosso @ lá no Instagram, compartilha no Facebook, em todas as redes sociais que você tiver e puder. Nossas aulas ficam sempre gravadas no YouTube, então você pode ir lá a qualquer momento, lembrar o desafio caso você assista a aula, mas não consiga fazer o desafio naquele dia, e aí você não lembra mais qual é o desafio, vai lá no nosso canal do YouTube, porque as aulas ficam todas gravadas lá, e você pode assisti-las quantas vezes você achar necessário, quantas vezes você quiser, ok? Mas faça os desafios e compartilha com a gente, por favor, deixa a gente ver, deixa a gente se alegrar e prestigiar você realizando a atividade. Mais simples ou mais difícil que ela pareça. Ok, professor, combinado, recado dado. Vamos ver então qual foi o desafio da aula passada? Faça um vídeo cantando ou dançando a música junina que você mais gosta. Pode ser também uma foto. Então, se você não quiser cantar, enfim, não sentir à vontade, pode fazer uma foto, enfim, compartilha com a gente algo relacionado aí a uma música, a um ritmo que você gosta muito do São João. Mas façam os desafios, tá? Realizem sempre esses desafios. Qual então, professor, o objetivo da aula de hoje? O que é que a gente vai ver na aula de hoje? Relacionar as comidas típicas juninas e os cuidados necessários à nossa nutrição. Tem relação, professor? Comida típica junina e a nossa nutrição, a saúde do nosso corpo, a maneira como a gente se alimenta, tem relação com a nossa saúde? Sim, total relação. Porque, afinal de contas, a gente não come só por comer. Existe uma explicação para a nossa necessidade de comer e a gente vai ver isso na aula de hoje também. E mais do que isso, como isso se relaciona com o nosso bem-estar, com o bem-estar da saúde do nosso corpo, em especial olhando para as comidas típicas do São João. Você sabe quais são as comidas típicas do São João? Acredito que vocês saibam sim. Mas vamos ver juntos e juntas algumas dessas e algumas características e alguns cuidados que a gente precisa ter. Antes disso, como eu estava dizendo, é importante você se perguntar, já parou para pensar de onde vem a fome, o que é a fome, por que a gente sente necessidade de comer? Já parou para pensar nisso? Ah, professor, que pergunta é essa? Eu não quero nem saber. O importante é que quando eu sinto fome, eu tenho que comer. Mas você sabe por que você sente fome? Já parou para pensar nisso? Se você nunca parou para pensar, eu vou dar aí 5 segundinhos para você parar e refletir um pouquinho.
Nossa, nunca pensei nisso. Por que é que eu sinto fome? Por que é que nós sentimos fome? Não é só para comer não, professor? É muito mais do que isso. 5 segundinhos aí para vocês pensarem. Chaminézinho, você sabe a resposta? Sabe, não é? Mas segura aí, não fala não, tá? Porque se eles não souberem, eles vão aprender hoje, combinado? Então guarda para você aí. E aí, 5 segundos, vai lá. Qual a relação, professor? Vamos ver. Existe uma relação direta entre nosso sistema, né, digestório, enfim, nossos órgãos relacionados ao processamento da comida, à fome, com o nosso cérebro. Professor, explica melhor isso. É assim, quando a gente sente fome, vai uma mensagem para o nosso cérebro dizendo que a gente está sentindo falta de comida, mas não só da comida, dos nutrientes que ela oferece. Como é isso, professor? Vamos ver. A sensação, a fome, ela é a sensação fisiológica que indica a necessidade de reposição nutricional. Então, quando a gente sente fome, a gente não está simplesmente sentindo a necessidade de comer alguma coisa ou comer muito alguma coisa. É pelo que aquele alimento pode oferecer de valor nutricional para a nossa saúde. Então, quando a gente sente fome, o nosso corpo está sentindo falta dos nutrientes necessários para que a gente fique bem, não é da comida em si. Por isso é importante que a gente se alimente de comidas saudáveis, de coisas que de fato contribuam para o nosso bem-estar. Fritura, refrigerante, muito óleo, tudo isso é gostoso, é bacana, não tem problema a gente comer, mas a gente tem que se alimentar de maneira saudável. E esses alimentos que eu falei agora, comer com o mínimo de frequência possível, tá? E não substituir as refeições por isso. Vou tomar café da manhã, pastel. Eu vou almoçar coxinha. De noite eu vou comer um biscoito. Não, a gente tem que se alimentar bem, buscar se alimentar bem na medida do possível, para que nosso corpo receba os nutrientes necessários, né? Então, proteína, comer carnes, feijão, arroz, legumes, verduras, tentar se alimentar bem na medida do possível. A grelina age diretamente no cérebro, fazendo com que a sensação de fome seja ativada. Então, existe uma substância chamada grelina que, quando o nosso estômago está vazio, né, e não está vazio de comida simplesmente, é dos nutrientes que que a gente precisa, ele envia uma mensagem para o nosso cérebro dizendo, está faltando, e é quando a gente tem a percepção de que está com fome. Então, quando a nossa barriga faz blá, 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 é porque o nosso organismo está sentindo necessidade dos nutrientes que podem vir da comida. Se você não se alimenta bem, come muito alimento, né? Que a minha mãe chamava assim, você gosta de comer porcaria, né, menino? Se a gente não come alimento saudável, a gente pode aí estar colocando no nosso corpo, né, substâncias que não são tão bacanas assim, quando ele precisa, na verdade, de outros nutrientes que são necessários para o nosso bem-estar. Os alimentos ingeridos servem para nutrir, ou seja, não é só para matar a fome, é para nutrir, e estocar nutrientes do nosso organismo, por exemplo, reservas de gordura, para que a gente possa ter energia para brincar, correr, pular, se divertir. Mas se a gente come muita comida, muita gordura em excesso, isso pode ser maléfico para o nosso coração, para o nosso corpo como um todo. Não vai ser bacana, a gente pode inclusive desenvolver algumas doenças, então muito cuidado. Mas olha, as festas juninas, né, elas vão ter aí diversas gostosuras, né, diversos alimentos. Nosso estômago vai roncar e a gente vai pensar logo em, comer comida junina. São diversos os alimentos. A gente vê nessa imagem aí, por exemplo, canjica, pamonha, cocada, até, acho que a docinho de brigadeiro tem ali, tem amendoim, tem milho, né, o milho cru, tem, enfim, diversos alimentos. E existe, né, uma grande diversidade de alimentos na festa junina. Só que tem um que é a grande atração, tem um que é o grande, né, como é que eu posso dizer? É o tchan das comidas típicas no São João, que é o milho. Claro que no São João existem diversos alimentos, não necessariamente feitos com milho, né, à base de milho. A gente tem o quê? Tem paçoca, a gente tem pé de moleque, nós temos o que mais? Diversos alimentos, cocada, não é? Que não são feitos com milho, mas são típicos também do período junino. Só que o milho ele é a grande atração, né? O milho está presente na maioria das comidas típicas no São João. Canjica, pamonha, bolo de milho, mungunzá, que mais? Diversos alimentos.
O milho, ó, um dado importante sobre o milho, ele representa cerca de 40% de toda a safra nacional de grãos. O milho, né, ele é um grão e ele tem, ó, 40% aí, de tudo que é produzido em grãos no Brasil, 40% é milho. E o Brasil é o terceiro maior produtor de milho do mundo, só perde para a China e os Estados Unidos. Então, o milho, ele, apesar de não ser muito consumido com muita frequência no dia a dia do brasileiro, e muitas pessoas, inclusive, esperam chegar ao período junino para comprar milho, durante o ano nem lembram que existe milho. Então, o Brasil é um grande produtor de milho, tá? E é usado para diversas coisas, inclusive. Existem muitas delícias de milho na festa junina, né? A gente tem aí o milho cozido, que é uma das formas mais naturais, né, mais saudáveis, aliás, de consumir o milho, porque usa-se basicamente água. A gente tem a pipoca, né? Que mais? A canjica, o bolo de milho, que eu particularmente gosto muito, mas eu não como muito, porque eu não posso comer muito por conta dos cuidados com a saúde. Munguzá, que, ai, que delícia, é uma comida muito gostosa também, e as pessoas até costumam comer com mais frequência, não necessariamente na festa junina. Assim como o cuscuz está muito presente no dia a dia, né? Sobretudo nosso aqui nordestino, a gente adora cuscuz, a maioria das pessoas gosta, e é um prato que faz parte do nosso cotidiano. Olha ele aí, acabei de falar dele, cuscuz. Bom, mas o que é que o milho tem de bom então, professor? A gente está falando dos cuidados com a nossa saúde, a gente está falando que no São João tem diversas comidas diferentes, que a base da maioria delas é o milho, mas o que é que o milho tem de bom de fato? Qual a contribuição do milho para a nossa nutrição? Vamos ver. Olha, o milho, ele é tão bom, tem tantas vitaminas e tantos nutrientes diferentes, que ele, por exemplo, contribui para prevenir doenças nos olhos, ajuda a proteger, né, nossas córneas, enfim, nosso aparelho visual. Ele ajuda a fortalecer o sistema imunológico, ou seja, as defesas do nosso corpo, o sistema que nos ajuda a nos proteger de doenças, diversas doenças. Ajuda a emagrecer, se consumido com cuidado, com controle, ajuda a emagrecer. Reduzir os níveis de colesterol no sangue, dá energia, então o milho ajuda muito a dar energia. Se você consumir ele com organização, com controle, ele ajuda você a ter energia mesmo, tá? Para brincar, para se divertir, para fazer suas atividades, para estudar, para aprender. E ajuda a melhorar o trânsito intestinal, ou seja, ajuda você a sentir seu corpo leve, né? A fazer as suas necessidades fisiológicas de maneira regulada, controlada, de maneira saudável. O milho é fonte saudável de energia, por exemplo, porque possui carboidrato complexo, que é absorvido lentamente na corrente sanguínea. Isso evita picos de açúcar e faz o corpo gastar mais calorias para aproveitá-lo. Então, quando o corpo gasta mais calorias para aproveitá-lo, isso equilibra os índices de açúcar, equilibra a quantidade de gordura no corpo. Então, o milho, se consumido com controle, é muito bom para a nossa saúde, por essas razões e tantas outras que existem, tá? Mas atenção, como eu estou dizendo, o consumo excessivo pode ocasionar ganho de peso, mas não é assim, não é que se você comer milho você vá ganhar peso, né? Perder o controle do seu peso. Se você comer muito e associado a outras coisas também, como por exemplo, a falta de atividade física, e você, criança, pode fazer atividade física. Como, professor? Fazendo um esporte que você goste, brincando muito, correndo, pulando, enfim, movimentando o seu corpo. Então, se você faz essas atividades, se você dorme bem, descansa, se você bebe muita água, tudo isso ajuda você a manter a saúde do seu corpo. Então, mas aí se você não faz nada disso, ou faz pouco isso, e também come muitos alimentos, como o milho, por exemplo, em excesso, isso pode influenciar na mudança do seu peso. E quando a gente fica fora do peso, a gente pode ter algum problema de saúde, a gente precisa se cuidar, ter atenção, cuidado com isso, tá? Mas, no contexto de uma alimentação equilibrada, o milho contribui muito para a nossa saúde. Por aqueles fatores que eu já mostrei para vocês, né, já falei, e por tantos outros. Então, comer milho é bacana, é legal, mas tem que comer com cuidado. Não só o milho, né? Os derivados dele também. O cuscuz, né, que se comer em excesso, contribui para o aumento do açúcar no sangue, da glicose. O que mais? O próprio munguzá, o próprio bolo, que são alimentos que, além do milho como base, né,
vão ter outras coisas também, como fermento, açúcar, óleo, leite. Professor, isso é ruim? Não necessariamente, mas é preciso cuidado, controle. E sim, pode ser ruim para pessoas que têm algum problema, alguma doença, das quais não podem consumir determinados alimentos, como gordura, óleo, açúcar, por exemplo. Então, muito cuidado. E se você consumir demais esses elementos sem controle, você pode inclusive desenvolver esse problema. Então, muito cuidado, crianças, comer com controle, com moderação, tá? Nada de comer bem muito, porque é São João, eu vou comer bem muito até a barriga ficar bem grandona, estourada e tão cheia. Você pode passar mal e, além disso, pode ter algum problema na sua saúde. Combinado? Então, se cuide. O ideal é consumir o milho, então, na forma natural, ou seja, cozinhado ou assado. Por quê, professor? Porque para cozinhar o milho, você precisa basicamente de água. E algumas pessoas gostam de colocar sal ou manteiga, né, depois que ele está cozinhado ali. Não é tão interessante, principalmente se você tem algum problema, né? Se a pessoa tem algum problema com sal, com gordura, não é bacana comer. O milho sozinho já é delicioso, você pode comê-lo. E cozinhado é perfeito. Ou assado. O que é que precisa para assar o milho? Só um fogo. E atenção, muito cuidado, tá? No São João, é comum as pessoas assarem o milho na fogueira. Vai lá, coloca no espetinho, na fogueira. Outras pessoas que eu já vi, coloca garfo, vai lá. Outras pessoas querem colocar a mãozinha. Não pode, pelo amor de Deus. Se você for assar o seu milhinho na fogueira, pede ajuda de papai, de mamãe, de algum irmão mais velho, um adulto, tá? Uma adulta, para assar o seu milho. E aí, ó, para assar o milho, para poder comer essa delícia que é tão boa, que dá tanta energia, é tão bom para a nossa saúde, precisa apenas do fogo. Ou tem pessoas que colocam também numa grelha, enfim. Mas o ideal é consumir o milho na maneira mais natural possível, tá? Porque aí você se alimenta bem, você ingere os nutrientes que o milho tem para te oferecer e a sua saúde agradece. Bom, então, já que a gente já viu aí um pouco do milho, da sua importância, do seu valor nutricional, nós já vimos algumas comidas típicas, é hora do nosso desafio. Então, olha, vou lembrar, hein? Façam os desafios, façam e compartilhem com a gente. Não esqueçam de fazer e compartilhar. Qual será o desafio dessa aula, professor? Vou logo dizer, é um desafio delicioso. Que tal pesquisar uma receita saudável feita à base de milho? Tem diversas receitas consideradas saudáveis. Por quê? Porque usam pouco ou nenhum elemento, né, industrializado, nenhum tempero ali, nenhum condimento, nada. Usam ali basicamente elementos que são considerados saudáveis e você pode pesquisar essa receita, fazê-la, né, escrever essa receita e mais do que isso. Você pode, inclusive, cozinhar, fazer essa receita junto com a sua mãe, com seu pai, com seu tio, com a sua tia, com o vovô, com a vovó, com o vizinho e depois de feita, se deliciar com essas pessoas, levar um pedacinho para a sua professora na escola, para o seu professor. Olha que maravilha! Então pronto, desafio lançado. No mais, cuide da sua alimentação, não só no São João e por todo o ano também, tá? Tente se alimentar da maneira mais saudável possível para que o seu cérebro fique sempre vivo e atento, para que o seu corpo esteja sempre cheio de energia e de saúde, para que você consiga se desenvolver bem. Combinado? Viva a nossa alimentação, viva São João, abraços e até a próxima aula. Tchau, tchau.